Sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. E dando a continuidade dos trabalhos de palestras virtuais do Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, hoje nós teremos como tema o título O Tempo, um talento muitas vezes esquecido. Primeiramente convido a todos para que juntos, unidos em pensamento, em coração, possamos agradecer a Deus nosso Pai por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, sempre com a finalidade do aprendizado e de nosso aprimoramento moral. Que Deus nosso Pai abençoe a todos nós. Se nós começarmos a prestar atenção na vida, nós podemos observar inúmeros talentos da providência divina presentes na experiência humana, sob as mais variadas formas, mas não nos esqueçamos de que o maior talento é o dom da vida. Por que a vida? Porque nós existimos, pensamos, queremos, realizamos. Nada seríamos, como aliás nada somos, sem aquele que nos deu a vida, sugerindo-nos a cada instante a oportunidade de aprendizado e renovação. É necessário que nós tenhamos sempre essa compreensão, a reflexão sobre os reais valores da vida, onde muitas vezes, ou na maioria, o homem é levado aos desafios, à competitividade desumana, ao predomínio do materialismo, e o homem vai desenvolvendo a sua capacidade intelectual e praticamente ignora a sua condição espiritual. Então, viver é posicionar-se diante da vida, das provas, dos obstáculos, expiações, acumulando experiências, aprimorando o espírito e fortalecendo laços de amor, construindo elos de fraternidade. Mas, além do dom da vida, desse talento, também há um talento de luz, que é acessível a todos, brilha entre todos, aparece em toda parte e sempre sugere progresso em todos os lugares. É exatamente o talento da oportunidade. Sempre valioso, mas que nem sempre é percebido. Então, o que nos cabe aqui entender? Que cada um de nós deve saber aproveitar as mínimas, máximas, oportunidades que a vida está nos mostrando, nos oferecendo a cada momento. E tudo torna-se mais fácil e simples quando nós temos consciência do quanto podemos fazer. Emmanuel, pela psicografia de Chico, olha o que ele fala para nós. Saiba oferecer um sorriso amigo, de conforto, de ânimo a um companheiro que se encontra desesperado, abatido. Seja capaz de proferir uma frase de estímulo àqueles que ainda têm o coração tão endurecido. Então nós podemos entender que as oportunidades são inúmeras, mas além de tantos outros talentos, nós vamos destacar o valioso talento do tempo. Esse tempo que nem sempre nós sabemos valorizar ou dar a devida importância. Nós convivemos sim com a correria, as tribulações do nosso dia a dia, e na maioria das vezes a gente nem se dá conta que o tempo passa, que o tempo está passando. As crises, os momentos mais difíceis exigem de nós, então, maior equilíbrio, maior atenção. E muitas vezes nós ainda somos pessimistas. Nós temos aquela pressa exagerada
de que tudo aconteça, de que tudo se resolva à nossa maneira. Mas o tempo está incessantemente ao nosso dispor, então é necessário saber esperar, recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Por quê? Somente depois de muitas tentativas, supostamente frustradas, é que nós vamos obter o resultado. Não podemos desperdiçar nosso tempo com queixas, lamentações, e ao invés de só reclamar sem proveito nenhum, nós devemos primeiro fazer também uma autoanálise. O que posso fazer? Em que posso melhorar? De que maneira? Porque somente a autopiedade não edifica e não vai nos levar a nada. Então é necessário termos a coragem de enfrentar as dificuldades, sabendo reconhecer o valioso tesouro do tempo. Por quê? Aquele que não sabe esperar, que não tem a paciência necessária, ele não aprende e não é capaz de sanar as dificuldades. O tempo é o nosso aliado e, segundo as leis que nos regem, todos nós estamos exatamente no lugar adequado às necessidades de reajuste, aprimoramento moral e espiritual. Então, nessa ou naquela tarefa, convivendo com as mais diferentes criaturas, sejam afins ou menos afins, estamos ali enfrentando os desafios. Mas vem uma chamada importante. O ritmo do tempo também deve ser respeitado. A própria natureza nos dá vários exemplos, nos ensina que tudo tem o seu tempo certo, a menos, vejam bem, que o homem interfira. Então, os dias, embora pareçam iguais, eles são absolutamente diversos, diferentes até quanto à posição que ocupam no calendário. Mas a doutrina espírita vem nos alertar, vem nos esclarecer quanto à concepção exata do tempo. Nos orienta que é um empréstimo de recursos, então que saibamos aproveitar o momento, as oportunidades, a hora certa, porque tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer reverterão em benefícios ou não para nós mesmos. E muitas vezes a dor que sentimos é maior quando temos consciência de que e reconhecemos quantas oportunidades perdidas. Então, o arrependimento daquilo que poderia ter sido feito e que não fizemos. Mas, na nossa vida, tudo tem a sua hora. Nós temos que ter um momento. Então, o nosso tempo de trabalhar é trabalhar. O tempo de descansar, o tempo de lazer, o tempo de se dedicar também à parte espiritual. Muitas vezes saber ouvir, saber calar, saber falar o necessário na hora certa e com a pessoa certa, pois muitas vezes nós agredimos, descarregamos em pessoas que nada têm a ver com aquilo que está acontecendo. Também as fases da vida têm o seu tempo, elas precisam, devem ser respeitadas no tempo certo, no tempo devido. Por isso temos infância, a juventude, a maturidade e a velhice. Um lembrete especial aqui aos pais, educadores. Quanto é importante a formação moral e intelectual dessas crianças,
a tarefa de educar e simplificar, dar o sentido real do respeito, da disciplina, dos direitos, deveres, liberdade, responsabilidade, limites, devem ser constantes em todos os momentos. É preferível que hoje a criança chore quando é repreendida, do que amanhã os seus pais chorem, lamentando pela negligência, pela omissão daquilo que deveria ter sido feito no tempo certo e não o fizeram. Então nós também podemos preencher a nossa existência, ocupando, entre aspas, os vazios da nossa estrada, com serviços fraternos solidários, sabendo doar o seu tempo em benefício de outros. Outro ponto importantíssimo é quanto dar tempo ao tempo. Por quê? Se não houver o tempo necessário, nós nada teremos de positivo. Em outras palavras, não adianta aguardar o dia de colher se não houve o dia de plantar. Querer e nada fazer, o tempo sozinho não trará aquilo que desejamos e, como sempre ouvimos, cada um precisa fazer a sua parte. Outros exemplos aqui que podemos citar também nos fala assim: um remédio sem uso, uma casa desabitada, entregues à força do tempo. O que era remédio transforma-se em veneno, o que representava um refúgio transforma-se em ruínas. Aí vem a pergunta: e nós? Como é que nos posicionamos diante do tempo? Emmanuel, pela psicografia de Chico, ele assim nos fala: nesse particular, a própria natureza apresenta sábias lições. Sucedem-se os anos, com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dessa maneira, significa que temos 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Assim, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de sua existência? Então, nesse particular também, Jesus nos alerta, através dos seus ensinamentos, da grande importância da reconciliação. Ele nos fala: reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois faça a tua oferta. Então é verdade, sabemos que não é fácil perdoar aqueles que nos ofendem, mas o primeiro passo é a nossa boa vontade, a nossa compreensão, porque se ninguém cede, a reconciliação retarda. E por mais que a gente queira, nós temos que fazer a nossa parte. Por quê? Mais vale perdoar, auxiliar ainda hoje, do que amanhã implorar o auxílio e o perdão. Com certeza, vocês todos já ouviram essas duas frases: quem tem pressa, come cru e quente. E a outra: não deixes para amanhã aquilo que podes fazer ainda hoje. E nesse primeiro caso da pressa, nós podemos aqui relembrar, citar a lição da borboleta, conhecida já por muitos, onde o homem observava, a borboleta por várias horas, e aquele casulo com uma pequena abertura. E a borboleta muito se esforçava para que seu corpo saísse através daquele pequeno buraco, fazia a força necessária o mais que podia e parecia que não tinha sucesso. Diante disso, o homem decidiu ajudar, auxiliar, entre aspas,
pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e as asas amassadas. O homem continuou a observar, esperando que a qualquer momento as asas se abrissem, elas se esticassem e a borboleta saísse voando. Porém, nada disso aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando, com as asas encolhidas, sem nunca ter podido voar. Então o homem não compreendeu, apesar da sua gentileza de querer ajudar, ou melhor, apressar, ele não percebeu que aquele casulo apertado era exatamente o necessário, o esforço, o tempo para que a borboleta tinha que ter para que o seu corpo se fortalecesse, que suas asas ficassem fortes e ela aí sim estivesse pronta para voar. Então esse exemplo simbólico vem nos mostrar claramente que na nossa vida nós precisamos sim dar tempo ao seu devido tempo. Então, quem é muito apressado, angustioso, sem paciência, acaba, no fim, aumentando, criando maiores dificuldades diante de uma situação. O segundo caso, que não deixe para amanhã, aquilo que pode fazer ainda hoje, é um caso conhecido, narrado, é uma mensagem do irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, e chama A Ficha. E assim nos narra. João Mateus, pregador do Evangelho, na noite que atingiu 50 anos de idade, após orar com seus amigos, foi deitar-se para um merecido descanso. Sonhou que estava às portas do plano espiritual, quando um benfeitor amigo se aproximou e disse: João Mateus, para evitar qualquer surpresa desagradável, convém fazer uma leitura em sua ficha. Nome: João Mateus, nascido em 1904, pais carinhosos, amigos, inteligência preciosa, instrução digna, uma juventude sadia, boa saúde física, conforto, um sono calmo, seguro abrigo doméstico, proteção, nunca sofreu acidentes de maior importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio, casou-se aos 25, em regime, entre aspas, de escravização da mulher. Católico romano até os 26, presenciou sem maior atenção 672 missas. Aos 27 anos, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a mais de 2.000 reuniões, realizou mais de 1.500 palestras, pregações, escreveu páginas comoventes, notável narrador, tinha 4 filhos, porém, não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou mais de 100 viagens de lazer, repouso e distração. Grande intolerância para com seus vizinhos, refratário a qualquer mudança de hábitos, para ser capaz de prestar serviços aos outros. Nunca percebe se ofende ao próximo através de sua conduta, mas revela extrema censura diante da conduta alheia. Relaciona-se somente com os amigos do mesmo nível, sofre horror às complicações da vida social,
embora fique destacando incessantemente o imperativo, a importância da fraternidade entre os homens. Além dos recursos naturais que lhe renderam uma respeitável posição e conforto, ele conserva inúmeros bens imóveis, guarda em conta particular valores incalculáveis. E para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, deu durante toda a sua vida alguns centavos. E para cooperar no apostolado do Cristo, ele já ofereceu 12 cruzeiros, na época, que hoje seria equivalente mais ou menos a uns R$100. Isso para obras de assistência social. Débito. Quando ele ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou. Era manhãzinha e à noite, já bem-humorado, reuniu-se com seus companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transformado, assim dizia, que aquele sonho modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia doravante ao trabalho mais efetivo no movimento espírita, pretendia renovar-se por dentro, ser mais atuante, e para isso achava-se disposto a colaborar na construção de um lar destinado às crianças desabrigadas que desde muito desejava socorrer, marcando então uma nova reunião para o dia seguinte. Contudo, naquela noite, vitimado por um acidente das coronárias, João veio a desencarnar. E aí termina a narrativa. Então, vejam quanto esta mensagem é importante, nos alerta de realmente aproveitarmos as oportunidades que temos, e quantas vezes a gente é negligente, é omisso, ou simplesmente ignoramos, deixamos para depois e acabamos por não fazer. Então, analisando as duas situações da borboleta de João, nós vamos vendo, concluindo, que na nossa vida deve existir equilíbrio, o tempo certo, nem de mais e nem de menos. Então, no caso da borboleta, nós não devemos ter a atitude desse homem, porque ele não soube esperar e no fim acabou por prejudicar. Mas também nós não devemos ser como João, que não aproveitou as oportunidades e quando resolveu que ia, o que aconteceu não deu mais tempo. Então nós temos sim que prestar atenção, dar importância a esse talento precioso que é o tempo, porque muitas vezes ele é tão esquecido. Ele não espera por ninguém, ele segue sua jornada de sequência e de moderação. E concluindo, nós podemos dizer o seguinte: na matemática da vida, todos os fatores são importantíssimos no contexto universal. O tempo urge, não há o que esperar, mãos à obra. Então saibamos adicionar boa vontade em tudo que fazemos, multiplicar atitudes benéficas, dividir aquilo que possas em favor do mais necessitado e também subtrair as desavenças, críticas e lamentações. Então, queridos companheiros, essa era a nossa mensagem, a nossa reflexão de hoje. E nesse momento, então, convido a todos para que juntos, encarnados e desencarnados,
possamos sempre agradecer a Deus por esse talento maravilhoso, o dom da vida, que saibamos aproveitar os talentos, as oportunidades, que tenhamos a boa vontade, que tenhamos o trabalho necessário, o equilíbrio, nem de mais nem de menos, porque o tempo, como dissemos, ele segue a sua jornada. Então, que possamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, tudo aquilo que for possível, para que assim realmente saibamos aproveitar da melhor forma esse talento precioso que é o tempo. E assim, agradecidos, ó Pai, nós vamos relembrando a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.